Se você já acompanha o meu canal, você já está cansado de ouvir eu falar sobre os problemas que um aquário misto pode te trazer na hora de deixar todos os habitantes bem dentro desse aquário. Dentre os problemas que um aquário misto pode te trazer para equilibrar o bem-estar de todos os habitantes, eu acho que um dos maiores problemas é a questão da temperatura. Quem em sua vida aquarística nunca tentou misturar neons com lebistes, por exemplo, ou tentou ter platis com acaradis, ou quem sabe acaras bandeiras com paulistinhas? E o que essas misturas que eu acabei de citar têm em comum? Tem cohabitantes com preferências por parâmetros de água totalmente diferentes, mas um dos parâmetros principais de diferença entre esses cohabitantes que eu acabei de citar, com certeza um dos principais é a temperatura. Mas por que os peixes têm preferências por temperaturas tão diferentes? Por que os discos gostam de uma água mais quente e os kingios gostam de uma água mais gelada? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre temperatura e as coisas impressionantes que eu acabei descobrindo que acabaram abrindo a minha mente para prestar mais atenção nesse parâmetro, que é sem dúvida um dos parâmetros mais importantes na hora de você pensar em montar o seu aquário e poder planejar os habitantes que você vai querer ter dentro dele. Ou, se você já montou um aquário todo errado, é bom você pensar em montar um segundo aquário para corrigir esse problema. Fala, povo! Rick Gama aqui. Essa semana, como em muitas outras lá na loja, eu atendi um cliente novato querendo misturar um monte de peixes no seu aquário. Isso é bem natural. Eu mesmo no começo já fiz várias saladas mistas aí nos meus aquários, que só depois com algum estudo sobre aquarismo eu fui entender que não era uma boa mistura. Só depois de muito tempo de aquarismo eu fui parar de teimar e tentar misturar peixes que não compartilham das mesmas preferências químicas e físicas da água. Só depois de muito tempo eu fui entender que aquários mistos são um problema. Eu já falei bastante isso aqui ultimamente, né? Mas sim, aquários mistos normalmente são um problema. São lindos, sem dúvida, mas são um problema. Já falei aqui sobre os problemas de alimentação que um aquário misto pode te trazer. Já falei um pouco sobre comportamento dos animais. Já falei sobre questões de pH e o que o pH impacta no organismo de um peixe que está sendo forçado a viver no pH errado. E hoje chegou o dia da gente falar sobre as questões de temperatura. Para a gente entender, vamos do começo. Os peixes são animais ectotérmicos, ou seja, o ambiente tem influência direta na temperatura corporal desse animal. Se ele está no ambiente frio, o corpo dele vai ser mais frio. Se ele está no ambiente quente, o corpo dele naturalmente vai ser mais quente. Eles não têm um controle de temperatura próprio, eles dependem da temperatura do ambiente. E a temperatura afeta diretamente a fisiologia desses animais, alterando diretamente a faixa metabólica desse animal, consequentemente todo o seu equilíbrio e o seu comportamento energético. E isso inclui as questões locomotoras e a parte da alimentação. Quão ativo vai ser esse peixe? Uma das principais características da questão da temperatura influenciando o comportamento desses animais, com certeza envolve o metabolismo e com certeza envolve a fome que esse bicho vai ter. O tanto que ele vai se alimentar e procurar alimento, bem como o organismo desses animais processam esses alimentos e conseguem absorver os nutrientes necessários para o seu sustento. Eu acho que você consegue imaginar a infinidade de habitats que um peixe pode viver e a infinidade de questões morfológicas e de tipos de comportamento de peixes que podem existir. Portanto, é um assunto com uma complexidade enorme, mas a gente vai tentar simplificar aqui o máximo que der, de uma forma que a gente não perca informações valiosas na hora de você considerar o como você tem tratado essa questão da temperatura no seu aquário. Bom, os efeitos que a temperatura pode ter nessas questões do seu animal, tanto metabólica quanto comportamental, vão depender do momento. Vai depender da intensidade e do tempo que esse peixe fica exposto a determinadas faixas de temperatura, bem como em relação à velocidade com que essas temperaturas mudam. Mudanças de temperatura rápidas trazem efeitos
drásticos no organismo do animal, podendo prejudicar em muito a sua saúde ou até levar ele à morte. Variações graduais a longo prazo, acontecendo bem devagar, como uma mudança de estação, podem trazer a aclimatação. O peixe vai acabar acostumando e aí ele vai regular o seu organismo para se comportar de uma maneira minimamente diferente nesse tipo de temperatura. Então, como eu disse no começo, os peixes dependem da temperatura ambiente para regular a sua temperatura interna e, com isso, regular as suas produções metabólicas também. Metabolismo esse que é insuficiente para produzir o próprio calor. Então, eles são obrigados a se adaptar à temperatura a qual ele está sendo submetido. Isso no ambiente natural, o peixe consegue facilmente escolher onde ele vai viver. Se ele vai viver numa região mais quente ou mais fria. Ele migra, ele muda de lugar. Principalmente os peixes que têm um comportamento migratório muito grande, principalmente peixes marinhos. Eles conseguem mudar de ambiente procurando a faixa de temperatura mais adequada para eles. Porém, quando a gente coloca ele numa caixa de vidro, ele vai depender da nossa inteligência e do nosso conhecimento para ter a sorte ou não de viver num ambiente corretamente climatizado. Como consequência disso, nos peixes a faixa de temperatura vai definir as taxas de praticamente todas as reações bioquímicas e o ritmo de todos esses processos fisiológicos. A influência da temperatura é descrita pela ciência como coeficiente de temperatura. Tem uma relação matemática aí, matemática qual eu não tenho o mínimo dom, mas eu vou tentar entender e explicar para você. Opa, eu tô editando aqui esse vídeo que você tá assistindo agora. E editando esse vídeo eu percebi que eu acho que eu entendi melhor como funciona essa parte. Então eu decidi explicar de novo essa parte, agora exemplificando com a tela do computador aberta no artigo, tá? Então eu tô aqui no artigo científico, tá? Que a gente tá olhando agora. Apesar de ser outro site, né? Esse é um outro site, só que é o mesmo artigo, tá? Ele foi publicado em alguns lugares e um dos lugares é esse daqui. Então a questão da taxa de reação bioquímica que aumenta relativo à temperatura a qual o animal está submetido. Então, nos ectotérmicos, isso depende muito da ambientação, né? Do clima, né? Essas taxas se comportam de uma forma diferente. Então, a gente vai ter aqui o que eles chamam de SMR aqui, ó. SMR, que é a taxa metabólica necessária para manter a vida rotineira. Lá no gráfico, na figura, é essa taxa aqui em vermelho, ó, como ela aumenta, de acordo com o aumento da temperatura. Ó, conforme a temperatura sobe, esse gasto energético aqui também. Você percebe que o consumo aqui aumenta bastante de acordo com a temperatura. O metabolismo trabalha mais rápido de acordo com o aumento da temperatura. Então, como o metabolismo está funcionando mais rápido, o peixe logo vai se alimentar mais. Ele vai precisar de mais nutrientes para suprir essa carga aqui, essa demanda que ele tem de acordo com o aumento da temperatura. Isso a gente está enxergando aqui entre esse Citmax ou esse Citmin. Eu já vou explicar o que é isso daqui. E aí isso muda conforme a temperatura passa esse limite aqui. Já explico. Esse MMR aqui ele tem um nome aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês, ó. É a taxa metabólica máxima, que é a taxa metabólica no exercício máximo sustentado. Ou seja, é o que ele precisa, é o que acontece de gasto energético conforme ele precisa estar ativo, né? O peixe precisa se locomover. Algumas atividades exigem um gasto energético maior do que o normal dele simplesmente estar em repouso. Durante o exercício, o metabolismo dele trabalha diferente, ele vai precisar ter um suprimento de nutriente diferenciado, quer dizer, ele tem um consumo diferenciado desses nutrientes, e aí o metabolismo funciona diferente aqui nesse caso. Na verdade, esses dois casos, esse vermelho e esse azul, estão acontecendo de forma simultânea, tá? Aqui é conforme a atividade do animal. Essa curva que ele faz aqui em azul é em relação à atividade dele. Atividade de fuga, predação, reprodução, quer dizer, o comportamento de reprodução, né? Onde provavelmente ele vai exibir algum cortejo, né? Algum ritual de acasalamento, enfim. Essas atividades que exigem movimento acentuado do animal, ele vai entrar nesse gasto energético aqui. Isso está acontecendo de forma simultânea. E aqui no meio tem o escopo aeróbico. É o que sobra de todo esse gasto aqui. O que sobra se transforma nisso daqui, que está em verde. Esse escopo aeróbico é uma reserva. E aí, essa reserva ele vai poder destinar conforme a estratégia do organismo do animal. Então, se ele está precisando de mais energia aqui na atividade, ele vai
vai consumir desse escopo aeróbico. Se ele precisa mais aqui no consumo de repouso mesmo, ele vai direcionar para cá essa energia, beleza? Até aqui tudo bem. Aí a gente tem aqui as temperaturas críticas, tanto a temperatura crítica máxima quanto a temperatura crítica mínima. O que isso significa? Os animais, os peixes, a gente está falando de peixes, os peixes têm uma faixa ideal de temperatura. Então quando você lê lá na ficha técnica, por exemplo, do neon, que ele tem que viver entre 24 e 30 graus, eu acho que é isso, não lembro. O importante é saber que essa faixa de temperatura, ela tem que ser respeitada, porque essa faixa compreende exatamente esse limite que a gente está vendo aqui, ó. A temperatura máxima é crítica máxima, temperatura crítica mínima. Essas temperaturas significam o quê? Quando o peixe é submetido a uma temperatura mínima abaixo dessa faixa, olha o que acontece com o metabolismo dele aqui, ó. Ele zera praticamente. Ele vai zerar. E aí, o metabolismo dele para de funcionar. Então, ele tem que tomar alguma atitude para economizar energia. Os quinguios, quando eles estão em temperatura congelante, por exemplo, eles ficam inertes. Eles ficam parados. Parece que o peixe morreu. Eu vou ver se eu arrumo a imagem disso e eu coloco aqui. Isso é quando acontece esse efeito aqui de zerar o metabolismo do animal de acordo com a temperatura. E isso acontece também na temperatura crítica máxima. E aí o animal também para de funcionar o metabolismo do animal. E aí ele vai ficar novamente letárgico. Eu dou o exemplo do disco. Se você reparar aqui, ó, nessa curva azul, você percebe que nos peixes discos, por exemplo, eles são cegadões. Raramente você vai ver ele dando um corridão, né, nadando muito rápido de um lado para o outro. Eles economizam bastante energia, porque eles estão bem nessa faixa aqui, ó. Eles estão bem aqui em cima quando a gente coloca eles numa temperatura mais alta, né? Porque a gente aprende que tem que colocar ele numa temperatura bem alta, e realmente tem. Aí eles ficam nessa faixa aqui, ó, onde o metabolismo está num equilíbrio meio que delicado. Então ele vai economizando energia, então ele é mais lento, ele é mais sossegadão. Então, ó, aqui embaixo a gente vai ter a curva de desempenho do metabolismo desse animal conforme o aumento da temperatura. Então a gente tem um aumento da temperatura aqui na linha de baixo, né? A temperatura aumentando, e a gente tem aqui o máximo desempenho desse metabolismo aqui, ó, 100%. Esse é o ponto de otimização da relação metabolismo-temperatura. Então tá aqui, ó. Isso daqui é a faixa excelente. Então se a gente pegar aqui, se tivesse os números aqui dos graus de temperatura, aqui estaria algum númerozinho de acordo com a espécie, né? Isso muda de espécie para espécie. Então essa espécie tem um ideal de temperatura X. E nessa temperatura o metabolismo dele vai funcionar perfeitamente. Só lembrando que, considerando que você dê a alimentação correta para esse animal. Também não adianta dar uma ração bosta. Tem que dar uma ração boa, que vai atender essa exigência metabólica que esse gráfico demonstra. Então aqui ele vai ter a otimização perfeita do metabolismo em relação à temperatura. Aqui a gente vê também que esse gráfico também apresenta as temperaturas críticas, né? Tanto a mínima quanto a máxima. E você vê o que acontece, quanto mais próximo chega da temperatura máxima, olha como cai a otimização. Fica ineficiente, o metabolismo não funciona direito quando ele está numa temperatura acima da ótima, né? Ele vai diminuindo, vai decaindo o metabolismo desse animal, sendo insuficiente para suas funções básicas, né? Então a gente vai chegar até a zero. E aqui nesse momento, ou o animal definha, quando é a temperatura muito alta, ele vai ficar letárgico demais e definhar, você está cozinhando o peixe, literalmente. Ou quando esse gráfico cai de acordo com a temperatura, você também vai deixar esse animal letárgico. Aqui normalmente ele começa com uma pré-hibernação. Eu esqueci o nome que se dá para isso, eu vou descobrir. Se eu descobrir, eu coloco aqui o nome, que eu não lembro agora. Mas ele chega nesse estado e ele fica muito letárgico a ponto de ficar paradão, assim como o exemplo que eu dei dos quinguios. Essa é a tolerância, né, de temperatura em relação à otimização do metabolismo, beleza? Eu acho que eu expliquei melhor porque eu entendi melhor agora do que eu tinha entendido quando eu gravei o vídeo. Então, voltando para o vídeo. Então, como eu disse, todos os animais têm uma faixa ideal de temperatura a qual devem viver. E temperaturas que fogem dessa faixa são chamadas de temperaturas críticas. Temperatura crítica superior, temperatura crítica inferior. É quando as temperaturas sobem ou caem para além dessa faixa ideal de temperatura. Essa curva, essa faixa ideal de temperatura pode se deslocar
para a esquerda ou para a direita, dependendo das preferências climáticas que esse animal tem. Se é um peixe que gosta de uma água mais gelada, essa curva de preferência vai se mover para a esquerda. Se ele prefere águas mais quentes, essa curva no gráfico vai ficar mais à direita. Então eles têm essas preferências e vivem em faixas específicas, a qual o organismo deles está evolutivamente acostumado a regular e otimizar o seu desempenho fisiológico. E isso vai variar de acordo com a espécie. Cada espécie evoluiu e desenvolveu as suas taxas metabólicas e fisiológicas de acordo com o ambiente ao qual foram submetidos a viver. Principalmente quando a gente fala de espécies de rio e de lagos, onde as migrações são mais limitadas em relação a peixes de oceano, onde eles têm uma infinidade de temperatura e de comportamento migratório para poder buscar as faixas ideais de acordo com a sua preferência e a sua evolução. Incrivelmente, as faixas de temperatura de preferência desses animais também têm uma relação com o seu tamanho. Animais pequenos têm uma taxa metabólica muito maior em relação ao seu peso do que animais maiores, animais grandes. A correlação entre metabolismo e peso corporal tem um comportamento diferente para tamanhos diferentes de animal. Quando os peixes são expostos a mudanças moderadas, tanto na questão de velocidade da mudança quanto a quantidade dessa mudança, eles têm sim uma capacidade de se adequar a essas novas temperaturas, trazendo todas as questões fisiológicas e metabólicas para uma faixa, uma taxa aceitável para a manutenção da sua sobrevivência. Na ciência, isso é chamado de plasticidade fisiológica reversível. É quando ele consegue temporariamente, ou não, dependendo, se você nunca mudar a temperatura do aquário, mas a intenção é temporária, consegue alterar temporariamente o metabolismo para conseguir sobreviver àquela faixa anormal de temperatura até que ele tenha a oportunidade de voltar para a sua faixa ideal de temperatura. O que me leva a pensar que quando você expõe um animal a uma temperatura não ideal, ele está constantemente na expectativa de uma hora poder voltar para a sua faixa ideal de temperatura. Ele está sobrevivendo no seu aquário, constantemente sobrevivendo, o que é bem diferente de viver. Por isso que é importante você saber sobre a faixa ideal de temperatura que esse peixe exige para o seu comportamento normal e considerar isso antes de trazer esse peixe para o seu aquário, considerando se os companheiros desse peixe terão as mesmas preferências de temperatura. Isso porque temperatura é só um dos fatores de diferença entre peixes que vivem em comunidades. Comunidades essas impostas por nós aquaristas, né? Exposições mais longas a essas mudanças de temperatura, tanto em relação à mudança gradual dessa temperatura, o tempo com que essa temperatura ocorre e o tempo de exposição a essa temperatura pode trazer nesses animais uma mudança evolutiva mesmo. Ele vai acabar tendo uma adaptação genética para viver nessa nova faixa de temperatura, mas isso ocorre com muito tempo. Demora várias gerações para essa espécie transformar fisiologicamente o comportamento ideal em relação à nova temperatura a qual ele está sendo exposto. Os peixes têm essa capacidade, mas isso, evolutivamente falando, demora muitas e muitas gerações. Quando o peixe é exposto para fora dessas faixas ideais de temperatura, a ciência determina o nome de temperaturas letais, sendo elas temperatura incipiente letal ou temperatura aguda letal. A diferença entre esses dois tipos de temperaturas letais é a temperatura incipiente, é quando esse peixe é exposto a longos períodos de temperatura anormal para sua faixa ideal. Esse peixe acaba morrendo a longo prazo por causa dos seus gastos energéticos em relação ao seu consumo metabólico. A balança fica desequilibrada, levando esse peixe a uma morte lenta e gradual. Temperatura letal aguda é quando essa faixa de temperatura é rapidamente alterada, o famoso choque térmico. E nessa alteração mais aguda, mais rápida, a mortalidade é quase que imediata, podendo demorar aí no máximo 10 minutos para ocorrer.
Essas alterações foram cientificamente testadas e comprovadas. Fizeram um teste com salmões, onde esses salmões foram expostos a faixas de temperatura ideal e fora do ideal, tanto para cima quanto para baixo, e a velocidade com que essas temperaturas foram alteradas também foram testadas. Então, na temperatura incipiente letal, foi testado o tempo com que esse peixe começava a morrer, de acordo com a sua exposição a essa temperatura. Estabeleceram um prazo aí de 7 dias de exposição desse peixe para ver o comportamento dele e aonde começava a ser letal esse aumento da temperatura. Então, com o aumento gradual dessa temperatura, conseguiu se estabelecer qual é o limite térmico com que esse peixe consegue se adequar e viver por um longo período de tempo, e quando essa temperatura é alterada de uma forma mais rápida, como o organismo se comporta para levar o peixe à morte nesse tipo de mudança também. Mas o principal que conseguiram com esse estudo foi realmente determinar a faixa onde a absorção dos nutrientes através da alimentação é realmente equilibrada e ideal. Bom, essa relação de temperatura, ambiente e peixe, elas têm uma correlação na questão de quantidade de alimento que esse peixe vai precisar para se manter funcionando, ou digo ainda a qualidade de alimento, a qualidade do alimento nas questões de garantias energéticas que esse alimento pode trazer para que ele continue funcionando. Então, alimentos mais nutricionalmente pobres vão exigir maiores quantidades, enquanto alimentos mais fortes nutricionalmente vão exigir menos quantidade na hora de alimentar esses animais. Importante a gente saber que a quantidade de nutriente que está entrando nesse organismo vivo é alterada de acordo com a temperatura a qual ele é exposto, mesmo que naturalmente exposto. A gente sabe que discos se alimentam bastante, precisam de um alimento mais específico, mais forte, mais reforçado, normalmente um alimento bem mais caro no caso. Isso porque as faixas ideais de temperatura que esse peixe vive são altas em relação a outros peixes. Eles gostam da água mais quentinha. Com isso, o metabolismo desse peixe vai funcionar de uma forma bem diferente, tendo uma taxa de metabolismo muito mais rápida e um consumo fisiológico muito mais exigente. Por isso, exige também uma alimentação mais reforçada. Estou usando isso como exemplo porque é um peixe mais comum. Nele, por o corpo dele ter essas exigências metabólicas e fisiológicas tão acentuadas, você vai reparar que ele é um peixe mais paradão, mais tranquilo, com um nado mais lento, mais tranquilo, porque o corpo dele está exigindo muita energia em relação ao que ele consumiu. E isso impacta na resposta defensiva desse peixe numa situação adversa. Por exemplo, se esse peixe precisa fugir, a energia que ele vai ter disponível reserva não vai ser tão grande quanto num peixe que vive numa água mais fria. Ele não vai ter tanta energia para ter um comportamento de fuga ou de predação mais ativa, né? Ele não vai se movimentar mais rápido. E quando ele precisa se movimentar um pouco mais rápido, isso tem pouca duração, porque ele tem pouca energia disponível guardada para ter esse tipo de atitude. E isso leva o animal ao estresse, porque ele quer se movimentar, ele precisa se movimentar de uma forma mais rápida, mas ele não consegue. Isso estressa o animal. A gente sabe como é sensível, como é fácil estressar um disco. Isso está intimamente relacionado à sua faixa ideal de temperatura e a forma com que o organismo dele responde a essa temperatura. E é algo que não tem como a gente fugir. Ele precisa daquela temperatura. De fato, muito importante você identificar a faixa ideal de temperatura desse animal para não expor ele a desequilíbrios metabólicos e fisiológicos. Tudo que o peixe ingere é transformado em energia para que ele possa ter os comportamentos basais, simplesmente estar vivo, e o excedente disso é alocado para ser utilizado para a atividade mesmo desse peixe, para ele poder se locomover. E essa locomoção depende de vários fatores, né? Se ele precisa se locomover um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, se ele está se reproduzindo, se ele está utilizando essa energia para o crescimento somático dele. Enfim, essa energia utilizada
é uma energia que está em reserva, que não está sendo utilizada para a manutenção basal desse indivíduo. Todo esse equilíbrio é alterado de acordo com a faixa de temperatura a qual a gente submete esse peixe. E aí, quando você coloca esse peixe em uma faixa de temperatura que não é a ideal programada pelo corpo desse animal, você pode desregular essa balança, podendo fazer com que ele absorva menos nutrientes. E isso é muito delicado, porque você pode fazer essa alteração tanto deixando esse peixe numa faixa de temperatura mais baixa, quanto numa faixa de temperatura mais alta também. O organismo desse peixe responde da mesma forma, se você abaixar ou aumentar a temperatura. Por isso é muito importante você respeitar a faixa. Esse peixe vive de tal grau até tantos graus. Você precisa respeitar essa faixa. Quando você foge dessa faixa, você está forçando o seu peixe a sobreviver numa taxa metabólica desregulada, o que vai levar ele à morte em um curto ou longo prazo, dependendo do quão radical e quão alterada é essa faixa de temperatura a qual você está submetendo esse animal. A temperatura vai influenciar na quantidade de alimento que esse peixe vai consumir e na frequência com que esse peixe vai se alimentar também. Quando as temperaturas aumentam, naturalmente o peixe vai se alimentar mais. Ou quando esse peixe vive em águas mais quentes, ele precisa se alimentar mais. Quando a temperatura cai, ou esse peixe vive naturalmente em uma temperatura mais baixa, ele vai precisar se alimentar consideravelmente menos. Por isso é importante também prestar atenção na quantidade de ração e no tipo de ração que você está oferecendo, dependendo da estação do ano, principalmente quando o seu aquário ou seu sistema não tem um controle de temperatura, quando essas temperaturas estão sendo influenciadas pelo ambiente. Isso é normal em lagos ornamentais de jardim, por exemplo, onde a temperatura desse lago está fadada às alterações climáticas da estação do ano a qual está sendo submetido. Os peixes que vivem nesse lago em que eles estão expostos a essas mudanças de temperatura, ou no ambiente natural também, eles são preparados para responder metabolicamente e fisiologicamente a essas mudanças de temperaturas graduais, podendo mudar a sua necessidade metabólica e, consequentemente, a sua atividade em relação à temperatura que ele está vivendo no momento. Isso não ocorre muito quando a gente tem uma faixa de temperatura controlada. Nos nossos aquários sempre vai ter um termostato nivelando a temperatura o ano todo. Vai ser sempre aquela mesma temperatura. Não exige dos peixes essa mudança comportamental, mas quando os peixes estão expostos ao clima ambiente, essa resposta vai ser alterada de acordo com a estação do ano. Existem até rações específicas para cada tipo de estação, onde os seus nutrientes são regulados para a manutenção desses peixes nessas estações do ano. A quantidade de ração ofertada também tem que mudar, para que você não acabe sobrecarregando o seu sistema, a sua filtragem, com nutrientes que não serão absorvidos pelo seu peixe, porque o consumo fisiológico e metabólico desse peixe está alterado. A forma como esses peixes conseguem detectar a presença do alimento também é alterada de acordo com a faixa de temperatura. Normalmente os peixes conseguem entender o que é um alimento utilizando o seu olfato, seu paladar e a sua visão. E tudo isso é alterado de acordo com a faixa de temperatura a qual ele está sendo submetido, tanto por questões químicas quanto por questões funcionais do próprio corpo do animal, mas principalmente por questões químicas e físicas do ambiente mesmo. As moléculas de odor se comportam diferente dependendo da física da água, da temperatura qual ela está. A temperatura muda consideravelmente a viscosidade da água. Olha esse teste aqui que bacana. Olha a diferença de som que tem entre a água fria caindo dentro de uma xícara em relação à água quente caindo dentro de uma xícara. Olha a diferença que tem o som.
Isso acontece por causa da viscosidade da água. A viscosidade da água é alterada de acordo com a faixa de temperatura que ela tem. E a viscosidade vai impactar diretamente na forma com que qualquer tipo de molécula transita pela água. Então, a facilidade com que o peixe vai conseguir cheirar o seu alimento e saborear o seu alimento vai ser totalmente diferente dependendo da temperatura qual ele está sendo submetido. A temperatura facilita ou dificulta a forma com que esse animal vai encontrar o seu alimento. Outro órgão sensorial que pode ser prejudicado também quando está exposto a uma faixa de temperatura que não seja ideal é a questão da linha lateral, que os peixes usam também para encontrar alimento ou para respostas rápidas de defesa ou até respostas ativas de predação. O comportamento da faixa lateral do animal também pode ser alterado de acordo com a temperatura que está sendo submetida, isso por causa também da viscosidade da água. Os impulsos elétricos se comportam diferente dependendo da viscosidade, porque a condutividade elétrica da água é alterada de acordo com a viscosidade. Então a resposta que ele vai ter para a sua faixa lateral também vai ser alterada, dificultando ou facilitando a vida desse animal de acordo com a temperatura. E algo que me deixou realmente impressionado é que a visão do animal também é alterada de acordo com a temperatura. Isso porque os fluidos que tem dentro do olho desse animal vão se comportar diferente também, de acordo com a temperatura que ele está sendo submetido. A temperatura influencia drasticamente em todos os sentidos sensoriais que o peixe pode ter: olfato, paladar, visão e audição. A gente aprendeu que os peixes ouvem. Se você ainda não viu esse vídeo, vê lá que tá muito legal. Mas sim, os peixes também, a forma com que esse ouvido interno do animal vai funcionar vai mudar sim de acordo com a temperatura. Então você pode alterar muito várias questões sensoriais do animal, podendo prejudicar ele. Ou se você usa uma faixa de temperatura ideal para essa espécie, você vai facilitar a vida desse animal, trazendo um conforto absurdo para ele. Além dessas questões sensoriais, a temperatura também altera as habilidades cognitivas desse animal. Você vai deixar ele mais lento, pensando de uma forma muito mais lenta. Ele não vai conseguir assimilar as informações de uma forma mais rápida, mais prática, para ter uma eficiência locomotora. Você vai dificultar a forma com que esse peixe pensa. Isso para mim é impressionante. Testes foram realizados com o Paulistinha e foram capazes de determinar a sua diferença de atitude cognitiva em relação a alguns testes objetivos que foram aplicados para esse peixe. E foi identificado que ele raciocina de uma forma muito mais lenta quando exposto a faixas de temperaturas que não são as ideais, trazendo respostas locomotoras realmente mais atrasadas, mais retardadas em relação às faixas ideais de temperatura. Então o peixe pensa, sente e se mexe de formas alteradas de acordo com a temperatura que ele é submetido. E isso pode trazer prejuízos ou benefícios para o seu estado de saúde. Por último, eu vou falar aqui sobre as questões digestivas do animal, que também são bem alteradas de acordo com a temperatura que ele está sendo submetido. A velocidade com que o animal vai assimilar os nutrientes também é afetado, podendo trazer um equilíbrio ou não de uma taxa de absorção desses nutrientes conforme a passagem desse nutriente pelo sistema digestivo do animal. Isso corresponde à eficiência de absorção energética que ele tem. Lembra da balança desequilibrada? É mais ou menos isso. Se o alimento passar numa velocidade muito diferente do que a desejada, né, a normal para que passe pelo organismo do animal, você pode prejudicar ele tanto na questão de absorção energética, do como ele vai conseguir absorver esses nutrientes, como também em relação ao tempo de exposição que esse organismo tem em relação ao alimento. Se esse alimento passar de uma forma muito lenta, ele pode acabar literalmente apodrecendo dentro do animal, trazendo vários problemas gástricos
intestinais, trazendo infecções e, enfim, vários problemas intestinais que esse peixe pode desenvolver. Daí também a importância de se utilizar probióticos na alimentação desse animal. A gente acabou de falar sobre probióticos aqui no canal. E é interessantíssimo como a temperatura vai ligando vários assuntos que a gente já tratou aqui no canal. Tanto questões comportamentais, questões de alimentação, relação com probióticos, relação com questões sensoriais, como a audição, por exemplo. Tudo isso a gente já discutiu aqui no canal. E é impressionante como a questão da temperatura liga tudo isso. Eu tô realmente muito impressionado. Galera, temperatura é um assunto muito extenso, então eu vou indicar apenas um artigo que abrange de forma muito mais completa do que esse vídeo aqui, muita informação que está relacionada à temperatura, informações que não caberiam nesse vídeo de jeito nenhum. A gente teria que fazer uma série muito grande só falando de temperatura e abordando tópico por tópico. Então deixe nos comentários se vocês querem uma série somente abordando a temperatura. A gente pode abordar tema por tema desse artigo que eu vou indicar para vocês, que tá aqui o link. A gente pode abordar tema por tema desse artigo. Exigiria um vídeo por tema. Temperatura é um assunto muito complexo e a gente pode tratar de forma mais detalhada se vocês quiserem. Para isso, para eu saber disso, vocês precisam deixar nos comentários, beleza? Bom, eu vou terminando por aqui, porque é realmente um assunto muito grande. Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Me deixem no comentário se vocês querem mais detalhes sobre isso. A questão do link aqui, ó, vocês já sabem que eu deixo aqui, porque o YouTube se comporta de uma forma totalmente diferente na hora de entregar o meu conteúdo para outras pessoas, se eu deixar esse link nos comentários ou na descrição. A plataforma quer que você fique o maior tempo possível na plataforma. Por isso eu deixo o link aqui, ó, para você copiar. É o que eu sempre digo, dá trabalho, mas vale a pena. Vai lá, entra nesse artigo, traduz ele lá no Google Tradutor, mas dá uma lida nesse documento, que é um documento oficial do governo americano. Olha que bacana. Os Estados Unidos têm uma maneira muito diferente de tratar os interessados em assuntos científicos. Esse site é um site oficial do governo dos Estados Unidos, que traz informações muito importantes. Eu estou utilizando bastante esse site aqui para gravar os vídeos do canal, porque ele traz assuntos da aquicultura de nível muito importante, de nível acadêmico para quem tem interesse em aquicultura. É um site muito confiável, cientificamente embasado e que traz informações valiosíssimas para a aquicultura e para nós aquaristas também. Vou deixar o link aqui para vocês, dar uma vasculhada nesse site que é muito legal, beleza? Então é isso, não esqueçam de toda aquela coisa, curtir, compartilhar, comentar e principalmente se inscrever no canal, beleza? Combinado? Chega, né? Tchau!